Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat Sakalam Paresma Narayanayeti Samarpayami Narayanayeti Samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição, do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando com os Bhakti Sutras de Narada, capítulo 4, Renúncia. Este é um capítulo muito importante. Então, o Sutra 7. Bhakti, amor supremo, não é da natureza da luxúria, desejo, pois é na forma da renúncia. Então, o verdadeiro Bhakti não é fruto de desejos e não pode ser mais um desejo no devoto. É muito comum o amor por Deus ser mais um desejo no meio de outros desejos. E enquanto houver desejo no coração, não tem pureza. E sem pureza não tem verdadeiro Bhakti. Então a renúncia dos desejos é o caminho para o verdadeiro Bhakti. Porque quer se entenda, quer não se entenda, quer saiba, quer não se saiba, enquanto houverem desejos, tudo o que estiveres a fazer estará direcionado para a realização desses desejos. Os teus investimentos mundanos, os teus investimentos espirituais, é para a realização daqueles desejos. E Deus, as tuas práticas, o amor que tens por Deus, tudo isso, de alguma forma, quer tenhas noção, quer não tenhas, está sendo usado, existe a esperança de isso realizar os desejos que ainda estão aí. E isso não é amor puro, só poderá trazer frustração. Então, para que haja verdadeiro Bhakti, união com Deus, todos os desejos, tem que haver a renúncia de todos os desejos. Vamos passar por alguns pontos. O amor divino não tem o elemento de desejo. Como já referi, ele é livre de desejos. O que é o desejo? Senão a promessa de Ananda, de bem-aventurança, de plenitude. O desejo promete isso. A busca pelos vários desejos é para montar as pecinhas e fazer essa bem-aventurança. E eles não têm. Simplesmente não têm. E a sua natureza, como viremos nos próximos pontos seguintes, não é de satisfação, é de distração. Deus é um fim, não é um meio para algo, é um fim em si. O amor por Deus, para ser verdadeiro, para ser Bhakti, deve ser amor pelo amor.
não por qualquer realização de desejos, seja de que forma for. Entregar tudo ao amado é o caminho, não é? Ou seja, reconhecer claramente que essa vida, esse corpo, as circunstâncias onde estás, aquilo que tu achas que tens, foi-te dado por Deus. E enquanto estiveres distraído com o brinquedo e não olhar para a mão que deu o brinquedo, vais continuar assim, distraído e em sofrimento. O Bhakti tem a ver com o largar dos brinquedos e voltar a atenção exclusivamente ao amor por aquele que trouxe os brinquedos. Às vezes Deus faz umas testa para ver o quão realmente o queres a Ele e o quão o queres pelos brinquedos. E te dá por vezes brinquedos para te distrair, mesmo durante a tua prática. Não deves permitir em momento nenhum que o que quer que venha até ti te distraia de Deus. Pois esse é o caminho para Ele. Então, entregar tudo da tua vida, do teu corpo, da tua mente, tudo aos pés dele. A base do Bhakti é o autocontrole, não é? Que é exatamente o oposto da gratificação contínua, constante, ou seja, da constante distração de Deus. E para aqueles que dizem, mas não é tudo Deus, mas não para ti ainda. E normalmente isso é conversa de protecionismo em relação aos apegos e aos desejos. Deves ser bem criterioso na observação das tuas crenças se de alguma forma elas não protegem os teus medos e os teus apegos. Se o fizerem, esse é o caminho errado, nem que estejas com todos os instrumentos certos. Se a motivação está errada, não vai dar fruto. A contenção é a própria essência deste amor devocional, pois a contenção leva ao desapego, leva à purificação, que é a ausência de desejos, e é nessa purificação que o amor devocional cresce realmente. Não confundir aquele amor devocional que quer algo em troca. E não é fácil chegar nesse nível, é preciso um grande desapego, que deve ser cultivado dentro da medida que te é possível e sendo aumentado gradativamente, sem perder tempo. Então, Bhakti não é um desejo mundano. No momento em que Bhakti surge, todos os desejos desaparecem. Muito comum, já mencionei, mas muito comum, o desejo que está por detrás, não é? O desejo pelo amor de Deus, não é? Ao invés de ser apenas o amar a Deus intensamente e entregar-se totalmente, esse desejo pelo amor de Deus, pela revelação de Deus, pelas provas, enquanto houverem desejos lá, essa vontade, essa ânsia estará ligada à gratificação daqueles desejos, quer saibas ou não. A mente é algo complicado e uma observação rápida não revela nada. Deve haver o questionar dessas estruturas aí para chegar a uma visão bem mais clara. Caso contrário, haverá esse desejo, essa expectativa. Muitos se viram para Deus por causa das dificuldades do mundo. E eles já usaram todas as estratégias e viram-se para Deus como mais uma estratégia para resolver os problemas mundanos. Ou seja, a continuação do mesmo equívoco. E, óbvio, a continuação dos mesmos resultados. É inevitável. O devoto não espera nenhuma recompensa de Deus. Ele o ama por ele mesmo. Ele ama a Deus
pelo amor, pelo amar a Deus. Não quer nenhuma recompensa. E se alguma coisa vem, ele ignora. Então, Bhakti, sim, não é da natureza dos desejos, pois ele encontra a sua maior expressão na inibição de todos os desejos. Isto é importante. Existe uma proporção, uma evolução observável. Quanto mais desejos, menos devoção, devoção poluída. Com o diminuir dos desejos, a devoção cresce, pois cresce em pureza. Não é a inibição de todas as atividades, mas a manutenção do serviço de Deus. Ou seja, a renúncia, neste caso, no caminho de Bhakti, não é de todas as atividades, até porque não dá. Não dá no sentido, não se calhar da forma que vocês imaginam, mas não dá para parar de respirar, de comer, etc. De comer até dá, mas isso é um outro assunto. Então há ações que não dá para desistir. Mas no caso de Bhakti, devem-se preservar as ações que estão ao serviço de Deus. Então não é todas. Aquelas que estão ao serviço de Deus devem de ser preservadas, não é? Não confundir as ações ao serviço de Deus com as ações ao teu serviço. E é óbvio que estas condições não vão estar aí presentes neste momento, mas isto é direcionamento. Para aqueles que buscam realmente a realização de Deus, estas instruções são pérolas preciosas. Então, a devoção não pode coexistir com os desejos, nem mesmo de liberação, nem mesmo o desejo de libertação pode coexistir com a devoção, pois vai condicionar a devoção. Então, o devoto ama Deus por Deus apenas, não por aquilo que Ele pode dar. E se ele ama a Deus e se esforça para amar a Deus, para receber libertação, enquanto estiver assim, esse amor nunca será puro. E não sendo puro, não há verdadeiro Bhakti. Não havendo Bhakti, não tem libertação. Então, meio que o desejo da libertação aqui, nem esse deve estar. Apenas a vontade, o amor a Deus. Só isso deve estar presente. Noutros caminhos, é um pouco diferente. Esse desejo é temperado mais para a frente. Neste, ele não deve estar. Mas ele vai estar. É inevitável. Não é? Mas à medida que vais cortando os desejos, que vais crescendo em desinteresse e desapego, e crescendo em apego por Deus, em foco em Deus, aí depois será possível. Então, o desejo é um obstáculo, nos outros pontos já falei. O desejo é o inimigo da paz. Enquanto houver desejo, não há paz. E o ser move-se freneticamente dentro das suas artimanhas para a realização dos seus desejos. Logo, não tem paz enquanto tem desejos, não tem quietude. O desejo é o inimigo da devoção, não é? Porque, como já foi referido, enquanto houver desejo não há pureza, e sem pureza não há verdadeira devoção. Sem renúncia, o verdadeiro Bhakti nunca pode ser cultivado no coração. Pois sem a renúncia, os desejos se perpetuam. Eles não param o tempo todo. Eles se multiplicam. Então, sem a renúncia disso tudo, não tem como cultivar o verdadeiro Bhakti
no coração. O apego aos prazeres sensuais é o maior obstáculo no desenvolvimento da devoção. Então, estes pontos que eu vou falar agora são muito importantes para aqueles de vocês que já têm uma prática, ou quando tiverem, estes pontos serão importantes, não é? O apego aos prazeres sensuais é o maior obstáculo no desenvolvimento da devoção. E vê-se isso, não é? Uma coisa comum, agora, quem já tem uma prática, presta atenção, que vai fazer sentido, não é? O devoto reclama de nenhum progresso real. Após bastante tempo de investimento, ele não vê um progresso real. Parece que está na mesma. E isto se deve ao apego aos objetos sensuais. A mente permanece no mesmo estado. Ele não vê alteração nos padrões da mente. No início, tem sempre algum tipo de melhoria, de mudança observável. Mas depois, se não há o trabalhar constante na renúncia dos desejos, no cortar os desejos, não há evolução. A sua mente sempre vagueia descontroladamente em objetos sensuais. Ele tenta manter o foco, mas ela sempre vai, de alguma forma. E é como enquanto há desejos, é como um barco que tem um buraco por onde entra água. Aquele barco dificilmente flutua, vai afundar. O teu trabalho de devoção tira a água de dentro do barco para o tentar manter a flutuar. E na proporção da que a água entra e quanto tiras, poderá até manter o barco à deriva, mas não vai passar dali, vai ser um equilíbrio de forças e eventualmente vai afundar, porque vais-te cansar. O desejo é muito poderoso. O desejo é a arma de Maya. Então, a realização de Deus é o único jogo a ser jogado. Pode chamar autorrealização ou realização de Deus, é a mesma coisa, mas aqui estamos a falar de Bhakti, devoção. Então, é a realização de Deus. É o único jogo sendo jogado. Todo o resto, a vidinha desse personagem, os desejos que surgem aí, são a arma de Maya, aquilo que te obriga, que te impele a investir nessa história desse personagem. Não tem como investir na satisfação de desejos se não acreditares que esse corpo é real, que o mundo é real, que essas coisas são todas reais, que é possível satisfazer os desejos, e que esse é o propósito. Então, só o facto de ser arrastado pelos desejos já traz tudo isto implícito. Então esta é a arma poderosa de Maya. Fazer-te interessar, depender da sua criação, da sua ilusão. Não há fim para os desejos. Isto é muito importante. Não importa o quanto lutes, não há fim para os desejos. Eles se multiplicam constantemente. Mesmo que realizes alguns, quando estás para realizar um desejo ou perto disso, já surgiram mais desejos. Vários deles. São tantos que tens que pôr um monte deles para o lado. E não tem paz, não tem satisfação nenhuma. Nada que dure. Prazer, sim, o prazer, mas o prazer é apenas a outra face do sofrimento. Sem prazer, não tem sofrimento. Sem sofrimento, não tem prazer. E isso não é a bem-aventurança, Ananda, que é a real aspiração do coração. É algo pequenino, mas semelhante, e é por isso que distrai. Apenas Ananda, bem-aventurança, ela é
eterna, ela é plenitude. Não é um momentinho fugaz e pequenino. Então, só existe ou a distração com a vidinha atrás dos desejos, como o asno atrás da cenoura, ou foco e a busca pela realização de Deus. Primeiro, aniquile a Sakti, que é a paixão pelas coisas. Depois, Kamana, o anseio, morrerá por si mesmo. Esta é a sequência. E depois, permanece Trishna, a sede por objetos, que é o inimigo mais perigoso da devoção. Porquê? Porque este anseio, ele esconde-se lá no recanto da tua mente. De vez em quando aparece. E deves de removê-lo. Sempre, não entreter de jeito nenhum isso. Mesmo que não queiras, surgirá na tua mente o anseio por algo que venha ao teu encontro que seja bom. Poderá nem ser nada de concreto, mas há um anseio por trás do que poderá vir. E isso é perigoso para a devoção e ressuscita todos os outros para trás. Então, ter esse tipo de expectativa de algo bom que venha, fruto do teu trabalho espiritual, da tua dedicação a Deus, não permite que haja real devoção. E enquanto isso estiver lá, não tem real devoção e deve ser removido. E a forma de remover é por vairagya, pelo desinteresse por todos os objetos do mundo e o focar plenamente em Deus. Essa é a forma. Caso contrário, esta é uma relação direta entre a devoção e os desejos. Enquanto tiver um, não haverá o outro. E enquanto tiverem os desejos ali, toda a tua devoção, tudo aquilo que estás a desenvolver, está condicionado, manchado pela vontade de realizar estes desejos que ainda estão aqui. E demora tempo e exige muito trabalho e muito foco para erradicar todos os desejos. Mas é fundamental que assim seja. Caso contrário, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eventualmente eles vão te fazer cair de onde quer que tenhas chegado. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva bandhushka sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva.